Meus irmãos, como nós reconhecemos se uma fé é realmente verdadeira? Quais seriam as marcas ou o que caracteriza uma fé que realmente é verdadeira? Estas são perguntas talvez muito simples, muito óbvias, mas perguntas de vera extremamente importantes. Nós vivemos numa realidade em que muitas pessoas afirmam crer, em que muitas pessoas afirmam ter fé. Inclusive você que está aqui esta noite deve estar aqui porque no final das contas você tem fé. Mas, apesar de nós expressarmos e afirmarmos que temos uma fé, nós também sabemos que existem vários tipos de fé. Nós podemos lembrar, por exemplo, aquela fé que tem o desejo de seguir a Jesus, mas que quando é confrontado com o custo de seguir a Jesus, ela desiste, como, por exemplo, a fé do jovem rico. Ele chega interessado para seguir a Jesus, mas quando Jesus diz, vai, vende tudo que é teu, e dá aos pobres e volta e segue-me, ele sai dali entristecido, porque ele não quer arcar com os custos de seguir a Jesus. Mas tem uma fé que, por exemplo, crê em Deus, uma fé que crê e estremece em Deus, descrita por Tiago, que é a fé dos demônios. Tem uma fé que acredita que Deus é suficiente para a salvação, mas que não quer nenhum acordo com Deus. Prefere continuar, por exemplo, no seu sistema religioso. É uma fé na religião e não uma fé em Cristo. De modo que nós temos muitos tipos de fé. E nós precisamos, então, ao olhar para as Escrituras, procurarmos as marcas de uma fé que verdadeiramente é verdadeira, não há redundância. Porque se eu tenho fé, mas a minha fé não é verdadeira, então a minha fé não é suficiente, a minha fé não adianta muita coisa para o meu relacionamento com Deus e também para a minha salvação. De modo que nesta noite, considerando o texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 9, no verso de número 35 até o verso 41, eu quero destacar algumas marcas de uma fé verdadeira à luz desse texto. Eu convido os irmãos que forem encontrando e podem para ficar de pé para nós fazermos esta leitura. Se você tem dificuldade devido à saúde, é absolutamente compreensível você permanecer sentado e você não vai estar pecando em relação a isso. Mas os que podem, eu convido a ficar de pé para fazermos a leitura do capítulo de número 9 do Evangelho de João, o verso 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhes disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite com sua palavra, podeis assentar. A fé verdadeira é um dos temas que recorrente nós encontramos no Evangelho de João. Ora, João destaca esta fé verdadeira em aspectos positivos, mostrando pessoas que tiveram encontro com Jesus, que tiveram fé nos seus corações, e aquela fé mostrou-se genuína.
como no caso, por exemplo, de João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Outrora, João fala desta fé verdadeira, se referindo a pessoas que começaram a crer em Jesus, começaram a seguir Jesus, mas que no final das contas a sua fé não era genuína, não era real, não era verdadeira. Daí João fala no aspecto negativo. E muitas pessoas seguiam a Jesus, mas Jesus sabia quem realmente cria nele. E ao olhar para o Evangelho de João, especialmente a partir do capítulo 6, nós encontramos um grupo de pessoas que têm acesso a Jesus, especialmente considerando o capítulo 8, um grupo de pessoas que decidem seguir a Jesus, mas que no final das contas são descritos pelo próprio Jesus como não tendo uma fé genuína. Mas quando nós chegamos no capítulo 9, nós nos deparamos com a história de um homem que é cego. E esse homem, então, ele encontra com Jesus e ele tem uma fé verdadeira. O seu coração crê em Jesus, mas crê de forma real, de forma genuína. E assim, ao fazer isso, João está nos mostrando e apontando para o propósito do seu evangelho, que é demonstrar que Jesus é Deus, demonstrar que Jesus é digno de ser crido, digno de confiança, e levar os seus leitores a crer nesse Jesus que é Deus. De modo que no capítulo 9, diante desse sinal, salta mais uma vez esta verdade do propósito do evangelho de João. E aqui nesse texto que nós vemos hoje, nós já temos considerado o restante do capítulo 9, nós já vimos que este homem teve um encontro com Jesus, ele foi curado. Depois esse homem passa por uma série de questionamentos dos seus vizinhos, dos seus pais, por último das autoridades religiosas. E então nós chegamos até o verso de número 35, até o 41, que foi o texto que nós lemos. E aqui nós podemos destacar algumas marcas de uma fé que é verdadeira. Percebemos, meus irmãos, que a fé verdadeira conhece realmente quem é Jesus. Veja o verso de número 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Aqui, meus irmãos, nós temos o ponto alto desse texto. Porque até então, este homem que fora cego e agora enxerga, ele não encontrou com Jesus depois que ele foi curado da sua cegueira. Quando ele encontra com Jesus no início do capítulo 9, ele ainda não conseguia enxergar. E então ele passa por aquela série de debates, até o ponto em que ele é expulso da sinagoga, e aqui ele tem realmente um encontro com Jesus, e aqui realmente ele conhece quem é Jesus. Agora veja que o texto começa nos dizendo que Jesus, então, busca este homem e se revela àquele que fora rejeitado. Diz o texto que Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e, ao encontrá-lo, perguntou. A expressão aqui, ao encontrá-lo, nos parece, à primeira vista, que foi tipo acaso. É como se Jesus estivesse andando aqui e, de repente, Jesus, vê o cara ali e ele disse, foi aquele dali que eu curei. Mas essa não é a ideia trazida pelo texto. Mas a ideia aqui é que Jesus, ele sabe que aquele homem foi expulso e Jesus então vai procurar, vai buscar aquele homem, vai atrás daquele homem onde ele está. Observe que é pelo menos a segunda vez em que Jesus demonstra esse interesse voluntário e imperativo por esse homem. Quando ele estava cego, Jesus passa, estava caminhando e ele vê esse homem e se sensibiliza com ele. Aquele homem no início era um miserável, ele estava à margem da sociedade, ele estava pedindo esmola, como o texto mesmo diz. Agora, esse homem também está numa condição de um miserável em algum sentido, porque ele é excluído do seu seio familiar, os seus pais o abandonam, ele é excluído da sociedade religiosa da época, porque a classe religiosa expulsa ele da sinagoga, ele é deixado de lado pelos seus vizinhos. E novamente, Jesus então vai atrás e procura este homem. E Jesus o procura e ele faz uma pergunta muito interessante. Você crê no Filho do Homem?
Ora, por que Jesus utiliza essa expressão, o Filho do Homem? Porque havia outros termos para se referir, então, à pessoa de Jesus, do Cristo. Jesus poderia ter perguntado, você crê no Messias, por exemplo, que era uma figura muito forte no Antigo Testamento. Agora, eu entendo que aqui Jesus está querendo fugir das implicações e do entendimento que tinha a figura do Messias da época. Lembre-se que as pessoas do Novo Testamento esperavam o Messias com conotações políticas. Esperavam que quando o Messias chegasse e se declarasse como Messias, ele então peitasse Roma, ele então tirasse Roma do poder e ele sentasse no trono e ele assumiria então o governo. Esta expectativa, ela é tida, por exemplo, por João Batista. Quando ele é preso, então ele manda os seus discípulos perguntar, olha, pergunta a Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se nós devemos esperar outro. E na mente de João Batista não concebia o fato do Messias estar ali e ele continuar preso por causa do Evangelho. Ao utilizar o Filho do Homem, Jesus está fugindo disso. Mas Jesus está fazendo mais do que isso. E aí, nós precisamos olhar como é que o evangelista João, ele descreve esta figura do Filho do Homem. Nós precisamos voltar, por exemplo, para João capítulo 1, verso 52. E ali em João capítulo 1, verso 52, em verso 51, o texto da palavra de Deus diz o seguinte, e acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E o contexto aqui é quando Jesus então se revela a Natanael. E ele está dizendo, olha Natanael, eu sou o Filho do Homem, eu sou aquele que revelo a pessoa de Deus. Neste caso, o Filho do Homem é aquele que é o revelador. Ele é aquele que mostra a face de Deus aos homens. Então, quando Jesus pergunta ao cego se ele crê no Filho do Homem, ele está perguntando se ele crê naquele que revela a pessoa do Pai. Mas João utiliza esta expressão Filho do Homem ainda no capítulo de número 3, verso 14. Quando ali diz, e assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Os irmãos devem lembrar que em um determinado momento o povo de Israel peca contra Deus e o Senhor então envia serpentes. E as serpentes mordiam as pessoas e elas morriam. O povo clamou a Deus, então Deus diz para Moisés, faz uma serpente de bronze e aquele que for mordido pelas serpentes, olhar para a serpente de bronze, ele então será curado, ele então será salvo. Aqui João aplica esta verdade, o próprio Jesus aplica esta verdade a si mesmo. E ele está dizendo, o Filho do Homem, além de ser o revelador, é aquele que é o Salvador. De modo que quando eu olho então para o Filho do Homem que foi levantado, agora não como uma serpente, mas levantado no sentido de que foi crucificado, quando eu olho para ele, quando eu creio nele, quando eu confio a minha vida a ele, eu tenho então a salvação que eu tanto preciso. Filho do Homem é usado ainda quando João escreve o capítulo 6, no verso de número 27. E ali nós temos a palavra de Deus dizendo, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O Filho do Homem é aquele que revela o Pai, é aquele que salva o pecador, mas o Filho do Homem também é aquele que dá satisfação ao homem. O contexto aqui é que Jesus está dizendo, vocês devem trabalhar não pela comida que perece. A comida que vocês comem se acabam. Vocês precisam trabalhar por uma comida que permanece para a vida eterna. E quem é que dá esta comida? É o Filho do Homem, que é descrito posteriormente como ele mesmo sendo a comida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse então tem parte comigo. Então note que nós temos esta ideia do Filho do Homem que revela a pessoa de Deus, que salva o homem do pecado, que satisfaz completamente o homem. Mas ainda no capítulo 5, verso 27, nós encontramos novamente João, o próprio Jesus, usando-se da figura do Filho do Homem, quando diz, ele lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem.
Jesus está dizendo, o Filho, ele tem autoridade para julgar. E por que ele tem autoridade para julgar? Porque ele é o Filho do homem. Jesus, enquanto Filho do homem, é aquele que revela a pessoa de Deus, é aquele que traz salvação aos homens que estão contaminados pelo pecado, é aquele que satisfaz completamente a vida do ser humano, mas é aquele também que é juiz. De modo que quando Jesus pergunta para um cego no capítulo 9, você crê no Filho do Homem? Está implícito todas estas verdades que João já vem revelando ao longo do seu evangelho. Então note, meus irmãos, que nós encontramos Jesus fazendo esta pergunta para este homem. Mas o que é interessante nós notarmos é que esta fé que é verdadeira e que conhece realmente Jesus, ela se interessa para saber quem realmente é Jesus. Porque note, Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então veja que você tem uma pessoa que ela primeiro quer conhecer, para depois ela crer. Ela não é uma pessoa que está numa crença cega. Eu vou crer, como por exemplo, muitos do tempo de Jesus, que criam naquilo que os sacerdotes, fariseus da época diziam. Ele está interessado em conhecer Jesus, para que ao conhecer realmente quem seja o Filho do Homem, no caso aqui, ele possa então crer nesse Filho do Homem. Esta fé que é verdadeira e que conhece realmente a Jesus, ela conhece porque Jesus busca, ela conhece porque Jesus se revela, mas ela conhece também porque ela se interessa, ela vai atrás, ela quer conhecer quem é Jesus. Percebemos ainda, meus irmãos, numa segunda marca desta fé verdadeira, é que ela é uma fé que conduz o homem à submissão e à adoração a Jesus. Verso de número 38, o texto diz, então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Então, quando Jesus se revela, e ele diz, olha, o Filho do Homem sou eu, é aquele que está falando com você. Então, nós temos este homem imediatamente, ele tomando uma posição, afirmando a sua crença, eu creio, Senhor, e ele então adora. E aqui, a ideia de adorar, meus irmãos, é bem interessante, porque João utiliza mais 2 outras vezes no seu evangelho essa mesma palavra. Tanto no capítulo 4, no verso 21 a 25, quando ali diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como em João capítulo 12, verso 20, quando fala dos judeus que vinham adorar em Jerusalém. E a ideia de adorar aqui é a ideia de uma submissão. É a ideia de alguém que reconhece em gratidão o que uma pessoa fez a ela, e ela então se submete. Ela então reconhece que ela é devedora daquela pessoa, devedora tanto em relação ao que ela fez para com ela, como também devedora em relação à condução da sua vida. De modo que, a partir daquele momento, ele reconhece que Jesus, ele é o dono da sua vida. E aí nós temos esta ideia de submissão e adoração junta aqui. Esta submissão em adoração é um ato voluntário. Veja que ninguém diz para esse homem adorar. Diferentemente do diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, onde Jesus leva ela a entender que ela precisa adorar a ele, você não encontra aqui Jesus dizendo isso. Jesus simplesmente pergunta, ele afirma, e logo imediatamente nós temos uma ação voluntária dele então se prostrar diante do Senhor. Agora, esta submissão em adoração é algo também que testifica a sua fé. É algo então que confirma a sua fé. Lembre-se que até esse momento nós temos um homem que tem fé. No capítulo 9, no primeiro parágrafo que nós vimos, ele então obedece à fé, à palavra de Jesus. E fé é isso, é crer e obedecer. Quando nós chegamos na continuidade, esse homem mantém a sua fé e ele testemunha essa fé em qualquer canto que ele esteja. Seja para os seus vizinhos, seja para os seus pais, seja para a autoridade religiosa. Ele se mantém firme. Mas agora veja que nós temos uma conduta de submissão e adoração que testifica, que comprova, que demonstra que realmente esse homem tem uma fé que é verdadeira, que demonstra que a fé dele não é uma fé só de boca para fora, ou uma fé que vai no entusiasmo. Ele agora, então, está testificando.
Lembre-se que esta fé, ela já foi testificada diante dos vizinhos, ela já foi testificada diante dos seus pais, ela já foi testificada diante das autoridades religiosas. E aqui nós temos uma fé, nós temos uma submissão em adoração que é realizada é testemunhada diante do próprio Jesus. E esta submissão em adoração é um reconhecimento que Jesus é Deus. Nós não encontramos nos evangelhos Jesus afirmando que eu sou Deus. Mas nós encontramos vários momentos em que isso fica muito claro, tanto para o leitor como para a própria pessoa que está ali naquela cena. Nós somos instruídos pelas Escrituras que o único que deve ser adorado é Deus. Jesus é adorado e ele aceita essa adoração, ele não rejeita essa adoração. Logo, nós sabemos que Jesus, então, ele é Deus. E ele quer demonstrar para aquele cego que está ali em sua frente, que agora está vendo, que ele realmente é Deus. E, mais uma vez, evidencia-se o propósito do Evangelho de João. João está demonstrando aqui, mais uma vez, dizendo, olha, esse Jesus aqui, ele é Deus. Porque ele curou esse homem que é cego de nascença. Vocês lembram o que é que aconteceria quando o Messias chegava? Os cegos veriam. Esse homem aqui é Deus, porque olha, ele está sendo adorado. E ele sendo um judeu legítimo, verdadeiro, ele sendo um israelita, ele jamais aceitaria uma adoração se ele não entendesse que era a pessoa de Deus. Mas a fé verdadeira conduz o homem à submissão e adoração a Jesus. Uma fé que não é submissa e não adora Jesus é uma fé que é insuficiente para chegar até o reino dos céus. A fé verdadeira, ela conhece realmente quem é Jesus, ela conduz o homem à submissão e adoração a Jesus. Mas a fé verdadeira também, ela é progressiva em seu crescimento. Nós já temos visto até aqui, meus irmãos, esse processo de crescimento da fé deste homem. Mas nós precisamos voltar para perceber isso, porque isso, sem dúvida alguma, é marca de uma fé que é verdadeira. Uma fé que está em crescimento. Uma fé que está numa progressão. No capítulo de número 9, no verso de número 11, Jesus, para este cego, era apenas um homem. Quando ele é indagado, ora, como foi aberto os teus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama. Era apenas um homem. Mas quando nós chegamos no verso de número 17 do mesmo capítulo, quando ele é interrogado agora pelas autoridades religiosas, então nós temos a palavra de Deus dizendo, de novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, ele respondeu, é um profeta. Agora ele não é só mais um homem, agora ele é um profeta. Ele é uma pessoa que ele tem mais, digamos assim, poder do que um homem comum. Mas observe o crescimento, a progressão desta fé. No verso de número 30 a 33, esse homem entende que Jesus é um homem, que ele é um profeta, mas que agora ele é um homem que vem da parte de Deus. Ora, se ele não viesse da parte de Deus, ele não poderia fazer nada disso que foi feito. Essa é a conclusão que ele chega no verso número 33. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. E no verso 38, então, ele agora reconhece que Jesus é o Filho do homem, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Ele está crescendo, ele está progredindo na sua fé. E aqui, meus irmãos, é importante que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, possamos olhar para o nosso coração e com sinceridade diante de Deus, observar e considerar se a nossa fé, ela tem sido progressiva ao longo da nossa vida. Se ao longo de nossa vida nós temos crescido na graça e do conhecimento de Jesus. Se ao longo de nossa vida nós temos desenvolvido a nossa crença em Cristo Jesus. Ou se nós ainda continuamos na mesma condição em que nós estávamos quando nós chegamos diante de Cristo Jesus. Lembre-se, uma fé verdadeira é uma fé que é progressiva
no conhecimento de Cristo Jesus. É uma fé que está crescendo. Nós poderíamos usar aqui vários exemplos, como por exemplo, a Pedro. Um homem que começa com uma fé muitas vezes tacanha, ora muito ousada, ora muito covarde. Um homem que oscila muitas vezes lá em cima, ora lá embaixo. Um homem que não conhece Jesus e o seu ministério, até o ponto de Jesus dizer, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer em Jerusalém, ali eu vou ser entregue para as autoridades. E Pedro, não, Senhor, você não vai de jeito nenhum. E quando Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita os planos de Deus, mas dos homens. Mas é um homem que vai crescendo. É um homem que peca, que vacila, negando a Cristo Jesus, mas é um homem que é restaurado, é um homem que vai crescendo. Nós chegamos em Atos 2, nós encontramos um outro Pedro. Agora um Pedro que é o líder da igreja, o Pedro que toma a frente, que está sustentando, mas é um Pedro que precisava crescer. E quando nós chegamos lá na frente, Pedro então, rompendo todo o seu preconceito religioso histórico, ele vai até a casa de Cornélio, e ali ele é um instrumento de Deus para a salvação de um gentio. Algo que anteriormente ele não conseguia fazer. O que é isso? Progressividade na fé. Ele está crescendo, ele está amadurecendo. Quando nós chegamos, então, nas cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, nós encontramos um Pedro maduro. A fé verdadeira é uma fé que está em progressividade. É uma fé que cresce. É uma fé que conduz o homem à submissão e adoração. É uma fé que conhece realmente quem Jesus é. Mas é uma fé também que abre os olhos para a nossa miserável condição. O texto continua no verso de número 39 a 41. E então diz que Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aqui, meus irmãos, tem uma situação que eu diria um pouco irônica no texto. Se os irmãos lembram, o capítulo 9 inicia-se com uma pergunta dos discípulos: mestre, quem foi que pecou? Ele ou foi os seus pais? Para que ele estivesse na condição. E Jesus diz, olha, ninguém pecou, né? Nem foi nem seus pais. Ele está cego, nasceu cego, para que manifestasse a glória de Deus. O cego vê, obedece a Jesus, crê em Jesus, ele vê. E você tem pessoas que se consideravam os luzeiros da sociedade, e agora termina o texto dizendo que eles estão cegos. Se no primeiro momento, este cego de nascença não cometeu pecado algum para nascer cego, agora Jesus diz que estes homens estão cegos por causa do pecado. Observem, meus irmãos, que este pecado, ele é percebido na rejeição completa da luz que é Jesus. Observe que o tema de Jesus como a luz do mundo, que é descrito no capítulo 8, ele perpassa todo o capítulo 9. E ele vai tomar áreas ainda no capítulo 10. A ideia de que Jesus é esta luz que ilumina todo o homem. Mas, no capítulo 9, no capítulo 8 e no capítulo 10, nós vamos perceber que esses homens, eles rejeitam completamente esta luz que é Jesus. E eles estão numa cegueira deliberada, a tal ponto deles não aceitarem que seja possível que esse homem tenha tido vista pela ação, pelo intermédio de Jesus. Mesmo sendo comprovado, os pais deles dizem, olha, nós sabemos que ele nasceu cego. Esse menino, quando nasceu cego. Aí como é que, não, nós não sabemos, pergunte a ele. Eles perguntam a ele, olha, foi um homem chamado Jesus. E como foi que ele fez? Olha, ele disse, vá no tanque, lave e você vai ver. Pronto, eu fiz só isso. Isso fica comprovado. Mas eles estão cegos deliberadamente.
demonstrando, meus irmãos, que muitas vezes a cegueira é uma decisão que o homem toma. Ele vê ali Jesus, ele vê Jesus agindo, ele sabe que isso daqui é Jesus, mas ele decide deliberadamente, ele decide conscientemente permanecer no seu estado de cegueira espiritual. Observe que esta é uma decisão consciente. Eles estão conscientes e até então, veja que eles questionam Jesus, né? O Senhor está dizendo então que nós somos cegos. Observe como eles são astutos. Eles perceberam a implicação do que Jesus diz. Eu vim para o mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E eles entendem o que Jesus está dizendo. Olha, ele está chamando a gente de cego. Mas eles se consideravam como sendo os luzeiros daquela sociedade. E Jesus diz, vocês estão cegos. E conscientemente, eles preferem permanecer no seu estado de cegueira. Mas agora, porque vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Bem interessante nós lembrarmos do capítulo 8. Quem é que é o discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquele que permanece crendo em Jesus. Esse discípulo que permanece crendo em Jesus, ele então recebe luz, ele então enxerga. Ele então tem a salvação. Mas aqui nós temos um outro grupo de pessoas que eles não estão permanecendo em Jesus. Eles estão permanecendo nos seus pecados. Talvez, algumas vezes quando alguém chegou para você ou chega para você e diz, olha, você precisa mudar só isso, você precisa confessar os seus pecados, você precisa se arrepender, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Algumas vezes nós rejeitamos esta ideia porque nós achamos que nós estamos enxergando, que nós estamos vendo o caminho que é correto. Mas lembre-se, continuar a vida sem crer em Jesus é continuar a vida numa cegueira. É o continuar a vida permanecendo nos seus delitos e pecados. O capítulo 9 termina com uma virada de mesa. Aquele que era cego, fisicamente e espiritualmente, que começa o capítulo 9, cego fisicamente e espiritualmente, termina enxergando, fisicamente e espiritualmente. Aqueles que tinham vista, mas estavam cegos espiritualmente, mesmo tendo contato com a luz que é Jesus, termina o capítulo 9, mais cegos ainda. E agora uma cegueira deliberada, uma cegueira voluntária, uma cegueira decidida. E aí eu quero passar, irmãos, para algumas considerações em termos de aplicações para nós meditarmos um pouco. Então, a primeira aplicação que eu quero fazer é que se você tiver de lidar com a rejeição por causa de Jesus, não se preocupe. Jesus acolhe você. Esse homem é rejeitado pelos seus vizinhos, pelos seus pais, pelas autoridades religiosas da época. Ele é expulso do local onde deveria ser um refrigério para ele. Ele estava, como dizia no ditado popular, sem eira nem beira. Mas Jesus acolheu ele. Jesus foi atrás dele. Nós haveremos de lidar com rejeições na nossa vida por causa de Jesus. Se você nunca lidou, talvez chegue um momento que você tenha de lidar. E quando nós estamos lidando com essa rejeição, sempre há uma tentação de nós tentarmos segurar as duas coisas. Eu quero segurar a aceitação dos homens e quero segurar a aceitação de Jesus. Mas lembre que essas duas coisas são contrárias. Elas divergem entre si. Elas não podem caminhar juntas. Ou nós estamos andando com Jesus, ou para agradar Jesus, ou nós estamos andando no outro caminho sem Jesus para agradar o mundo, como era o caso dos pais deste cego. E ser rejeitado é doloroso. É difícil para nós. Mas todas as vezes que nós somos rejeitados,
lembre-se que Jesus está de braços abertos para nos receber. E Jesus vai ao seu encontro. Talvez você saia dali um pouco tonto das pancadas que você levou, mas Jesus vai ao seu encontro. Porque Jesus acolhe todo aquele que é rejeitado por causa do seu nome. Uma segunda aplicação que eu quero destacar aqui é que nós só conseguimos realmente seguir Jesus quando rompemos completamente com as amarras do mundo. O que eu acho bem interessante nesse texto, meus irmãos, é que é depois que esse homem perde tudo. Ele não tem nenhuma ligação mais no seu mundo. A sua família o abandona. A sociedade o despreza. Mas aí, ele então consegue seguir Jesus. E nesse caso aqui, você tem uma pessoa que não está rompendo com as amarras. Na verdade, vamos dizer assim, romperam por ele, né? Aqui nós temos um homem que não decidiu sair do mundo, decidiu se soltar das amarras do mundo, mas o próprio mundo expulsou ele. Nós não queremos você aqui, vai embora. E algumas vezes isso acontece. E, digamos assim, isso é melhor para nós do que quando nós temos que lutar para nos soltar das amarras do mundo. Mas o fato é que nós só conseguimos realmente seguir Jesus quando nós rompemos completamente com as amarras do mundo. Enquanto nós estivermos, nem que seja segurando uma ponta de uma amarra, nós não conseguimos seguir Jesus. Nós devemos lembrar que Jesus não nos quer pela metade. Jesus não quer 90% do seu coração. Jesus não quer 95% do seu coração. Jesus não quer 99% do seu coração. Ou nós temos 100% do nosso coração nas mãos de Jesus, ou então nós não temos condições de seguir Jesus. Podemos lembrar de Nicodemos, um homem que vai à noite falar com Jesus, se interessa então por Jesus, mas é um homem que ainda estava preso às amarras do mundo. E só foi quando ele foi se soltando dessas amarras que ele pôde então, de forma pública, declarar sua fé em Jesus e seguir Jesus. Porque de fato, nós só conseguimos realmente seguir Jesus quando rompemos completamente com as amarras do mundo. Enquanto nós tivermos, que nem aquele famigerado crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não se engane. Você não tem como agradar dois senhores. Ou nós agradamos um ou agradamos outro. Não tem outra alternativa. Não tem um meio termo. De modo que nós precisamos avaliar quais são as amarras que ainda nos prendem no mundo e nós cortarmos estas amarras. Porque só então nós vamos conseguir realmente seguir Jesus. Enquanto nós estivermos ligados ao mundo, meus irmãos, nós continuaremos capengando naquilo que nós chamamos de vida cristã. Uma terceira aplicação para a nossa meditação é que a fé verdadeira adora e se submete. A fé descrita nos evangelhos, a fé verdadeira descrita nos evangelhos, é uma fé que reconhece que Jesus tem o direito de mandar na minha vida. É por isso que nós chamamos Jesus de nosso Senhor e Salvador. Quando eu afirmo que eu creio em Jesus, eu tenho um senso de gratidão porque Ele me salvou, mas eu também tenho um senso de dívida para com Jesus. Isto me leva, então, a se submeter a Ele, a andar de acordo com aquilo que Ele diz. Eu não tenho autonomia, eu não tenho direito para seguir a minha vida da forma como eu acho que eu devo fazer. Eu não tenho o direito ou a autonomia de viver a minha vida cristã da forma como eu acho que eu tenho que viver. Porque nesse caso aí, quem é o Deus da história não é Jesus, quem é o Deus da história sou eu mesmo. A fé verdadeira, ela se submete, mas ela não se submete com tristeza. Puxa vida,
Jesus pediu para oferecer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, como é que vai ser? Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer aquilo que Jesus está dizendo, o que é que os irmãos da igreja vão dizer? O que é que os irmãos da igreja vão pensar? Não é uma fé que está sofrendo por fazer aquilo que Jesus pede. Mas é uma fé que, em gratidão, tem prazer de andar da forma como o Mestre quer que eu ande. É uma fé que olha para Jesus e diz, olha Jesus, eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tenho para oferecer é a minha vida. E eu só estou oferecendo a minha vida porque o Senhor está consertando a minha vida. Então eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero pisar nos passos que o Senhor pisou. E assim nós continuarmos. Porque uma fé que não adora, uma fé que não se submete a Jesus, é uma fé que não é suficiente para a salvação. É uma fé que pode até conhecer alguma coisa de Jesus. É uma fé que pode até se interessar pelo estilo de vida de Jesus. Olha, que coisa fantástica! Como Jesus é um bom líder, conseguiu pegar 12 homens incultos e conseguiu fazer 12 líderes, exceto um que se perdeu, né? Sempre tem a ovelha negra da coisa, mas conseguiu pegar. Aí, ó, quem é que tem um aproveitamento de mais de 90% aí, não é? O cara conseguiu pegar um homem bruto como Pedro, igual canto de cerca, e fazer um homem como Pedro, um líder da igreja, é um fenômeno desse. Você pode até aí seguir os passos de liderança de Jesus, liderando como Jesus, fazer aquela coisa toda como Jesus, mas se a sua fé não se submete a Jesus, ela não é suficiente. Se você é membro de uma igreja, mas você tem uma fé que não se submete a Jesus, você está numa igreja, mas você não está caminhando para a salvação. Porque a fé que pode salvar o homem é a fé que se submete, é a fé que adora. E é uma fé que se submete não é porque o pastor diz, que se submete não é porque se eu não me submeter, a igreja vai cobrar de mim. É uma fé que se submete voluntariamente. É uma fé que se submete prazerosamente. É uma fé que se submete, meus irmãos, por amor. Isso é a fé verdadeira descrita nos evangelhos. Isto é a fé verdadeira que nós encontramos neste homem que é cego. Por fim, numa última aplicação, a luz tem um duplo efeito. Para alguns, ajuda a ver. Para outros, ela produz cegueira. É interessante como isso é legal da gente pensar. Estava vindo na estrada agora e vi um carro atrás de nós e o farol alto. Então reflete nos retrovisores e você embaixo, você não consegue perceber a estrada na frente. Você tem luz, mas aquela luz mais forte, ela em vez de te ajudar a enxergar o que está para frente, ela acaba te atrapalhando. Mas isso não é o efeito da luz? Algumas pessoas chegam diante da luz e conseguem perceber. Outras pessoas diante da luz, elas acabam se tornando mais cegas ainda. E aqui eu quero lembrar o seguinte: você que está aqui esta noite, você acaba de se encontrar com a luz, que é Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. A pergunta que eu quero fazer para você é qual é o efeito que essa luz que é Jesus terá na tua vida hoje. Você tem duas opções que o texto nos mostra. Você pode ter o efeito que teve na vida deste homem que era cego. Ele se encontrou com a luz e passou a enxergar. Mas você pode seguir o exemplo das autoridades religiosas da época, que se encontraram com a mesma luz, testemunharam do mesmo sinal, mas de forma deliberada, consciente, decidiram permanecer na cegueira dos seus pecados. Esse efeito na sua vida e o efeito que vai causar na sua vida depende da decisão que você vai tomar esta noite em relação a Jesus.
se para você ele é a luz que te leva a conhecer mais a Deus, ou se para você ele é a luz que produz mais cegueira ainda. Pensa sobre isso, porque dessa consideração que você vai fazer, depende a tua eternidade, seja na luz com Jesus, ou seja na escuridão, que é descrito no Novo Testamento como um inferno sem Jesus. Disso depende toda a sua eternidade. Qual o efeito que Jesus vai causar na tua vida nesta noite? Baixa a cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E nós queremos te louvar porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te louvar porque mais uma vez o Senhor, pela tua graça, nos expõe a tua luz, que é Jesus. E por meio dessa exposição, o Senhor quer que nós conheçamos a Cristo Jesus. Então, deste modo, ó Deus, eu quero apresentar o Senhor as pessoas que estão aqui nesta noite que ainda não têm tomado uma decisão por Cristo Jesus, que ainda continuam na cegueira dos seus pecados, mas que precisam, ó Deus, ter um encontro com o Senhor, para que possa ter a vida eterna. Eu te peço que assim como o Senhor teve misericórdia de mim, que também estava cego nos meus pecados, e de tantos outros irmãos que também estavam na mesma condição, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão necessitados da tua misericórdia nesta noite. Nós queremos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ainda te suplicar por nós que somos crentes em Cristo Jesus, que já tivemos este encontro com a luz, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia testificar mais desta fé, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a se interessar mais por conhecer esta luz, e que as marcas, ó Deus, que nós vimos hoje, buscar a conhecer, progressividade, que as marcas que nós encontramos hoje, ó Deus, da libertação da cegueira, que o Senhor nos ajude, para que nós, em submissão e adoração ao Senhor, possamos continuar vivendo e servindo neste mundo. De modo, ó Deus, que quando nós partirmos dele, as pessoas possam testemunhar das marcas de uma fé verdadeira que elas viram em nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conduza na tua paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja conosco, hoje e até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Após o pós-lúdio, uma oração silenciosa, está encerrado este culto. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e que Deus abençoe. Se você está aqui esta noite e você foi tocado pela palavra e quer entregar sua vida a Jesus, então você pode falar comigo ao final deste culto. E nós podemos te ajudar a conhecer mais a respeito da luz que é Jesus.